Olá, vamos mergulhar a fundo hoje para conhecer uns seres que são literalmente os arquitetos dos oceanos. A gente está falando de animais que, olhando assim, parecem simples, mas que constroem algumas das estruturas mais importantes e complexas de todo o planeta. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, olha só esse número. Mais de um quarto, ou seja, mais de 25% de toda a vida marinha, depende do que esses animais constroem. É uma quantidade absurda de vida que encontra ali abrigo, comida, um lugar seguro para criar os filhotes, tudo graças a eles. Então, a grande pergunta é essa, né? Afinal, quem são esses construtores tão essenciais para a vida nos oceanos? E a resposta está num grupo de animais chamado Filoquinidária. Esses são os quinidários, um grupo de uma diversidade incrível e com uma importância ecológica, assim, gigantesca. E essa família é bem grande, viu? Tem os corais, que são os mais famosos por formarem os recifes, tem as anêmonas do mar, as águas-vivas que a gente vê boiando por aí, as hidras, que são pequeninhas e vivem em água doce, e até as caravelas, que na verdade são colônias flutuantes de vários organismos. Todos eles, por mais diferentes que pareçam, têm características em comum que a gente vai ver agora. E olha que legal, eles são verdadeiros pioneiros da evolução. Os quinidários foram os primeiríssimos animais a desenvolver uma cavidade digestiva, o que permitiu que eles começassem a digerir presas maiores, sabe? E também foram os primeiros a ter células nervosas, uma rede nervosa bem primitiva, mas que foi um salto evolutivo absurdo. Tá, mas como é que animais tão diferentes, tipo um coral fixo na rocha e uma água-viva flutuando, podem ser da mesma família? O segredo está na anatomia deles, que basicamente se apresenta em duas formas principais. Pensa assim, de um lado, a gente tem os pólipos. Eles são sésseis, ou seja, vivem fixos num lugar, como os corais e as anêmonas. O corpo deles é tipo um tubo, com a boca e os tentáculos virados para cima, esperando a comida passar. Do outro lado, a gente tem as medusas, como as águas-vivas. Elas nadam livremente e o corpo delas é o contrário, a boca e os tentáculos ficam virados para baixo. São basicamente duas versões, uma de ponta cabeça da outra, do mesmo plano corporal. Mas o que realmente define e une todo esse grupo é uma arma secreta impressionante. É tipo um superpoder microscópico, que eles usam tanto para caçar quanto para se defender. E aí fica a pergunta, né? Como é que organismos com uma estrutura corporal tão básica conseguem ser predadores tão eficientes e se defender tão bem no ambiente super competitivo que é o oceano? A resposta está aqui, o cnidócito. O próprio nome do filo, cnidária, vem dessa célula. Ela é uma célula super especializada que queima e que funciona como se fosse um arpão minúsculo. Ela dispara uma estrutura penetrante chamada nematocisto. É por causa disso que a gente se queima ao tocar numa água viva. E o disparo é um processo em 3 etapas, e é tudo muito rápido. Primeiro, um estímulo, que pode ser o simples toque de uma presa, aciona um tipo de gatilho na célula. Aí vem o disparo. O filamento do nematocisto é ejetado numa velocidade incrível, perfurando o alvo e, por fim, a ação. O veneno injetado, paralisando a presa ou afugentando um predador. É um mecanismo de caça e defesa extremamente eficaz. Bom, agora vamos para um tópico que é figurinha carimbada em provas e vestibulares. O ciclo de vida dos quinidários, que envolve umas estratégias de reprodução bem interessantes. De forma bem resumida, eles têm 2 jeitos principais de se reproduzir. Um é a forma assexuada, geralmente por brotamento, onde um novo indivíduo literalmente brota do corpo do outro. O outro jeito é a reprodução sexuada, com a liberação de gametas na água. Mas o que é realmente fascinante em muitas espécies é um fenômeno chamado metagênese, ou alternância de gerações. Esse é um conceito-chave, então presta atenção. É um ciclo de vida que, como o nome diz, alterna entre as duas formas que a gente viu. Uma fase de pólipo, que se reproduz de forma assexuada, e uma fase de medusa, que se reproduz de forma sexuada. Então o ciclo funciona mais ou menos assim. O pólipo adulto, que está lá fixo, começa a liberar pequenas medusas na água por brotamento. Essas medusas crescem, amadurecem e se reproduzem de forma sexuada, liberando espermatozoides e óvulos. Da fecundação surge uma larva que nada por aí até achar um bom lugar para se fixar. Quando se fixa, ela cresce e se transforma no novo pólipo. E aí o ciclo recomeça. Agora vamos voltar para a escala macro. Aqueles pólipos, principalmente os corais, quando vivem juntos em colônias gigantescas, constroem ecossistemas imensos, os recifes de coral. São verdadeiras cidades submarinas. Cidades que, infelizmente, hoje estão muito ameaçadas.
E por que isso é tão importante? Bom, os recifes são vitais para o planeta. Eles são o berçário dos mares, um lugar seguro para milhares de espécies crescerem. Eles também protegem a costa do impacto das ondas, funcionando como uma barreira natural, e sustentam cadeias alimentares inteiras. Lembra daquele número? Mais de 1/4 da vida marinha depende deles? Um recife de coral saudável é uma explosão de vida e cor. Uma cidade submarina super movimentada, sabe? Construída ao longo de milhares de anos por esses pequenos arquitetos, os pólipos de coral. Mas essa é a dura realidade que a gente vive hoje. Esse ecossistema vibrante está seriamente ameaçado. O resultado é essa imagem, o que a gente conhece como o branqueamento dos corais. É um sinal claro de que essa cidade submarina está doente, pedindo socorro. O que acontece é o seguinte, os corais vivem numa parceria, uma simbiose com umas algas microscópicas. Essas algas vivem dentro do coral, fazem fotossíntese e dão a ele a maior parte do seu alimento e também suas cores vibrantes. Quando o coral sofre um estresse, tipo um aumento de temperatura da água, ele expulsa essas algas. Com isso, ele perde a cor e sua principal fonte de energia. Ele fica branco, literalmente morrendo de fome. E a causa desse estresse? Bom, na maior parte, a culpa é nossa. O aumento da temperatura da água, consequência direta do aquecimento global, é o principal vilão. Mas a poluição dos oceanos e práticas de pesca irresponsáveis que destroem os corais também têm um papel enorme nessa tragédia. Então, a gente termina com essa reflexão. Os quinidários, esses arquitetos incríveis, passaram milhões de anos construindo verdadeiras metrópoles de biodiversidade no fundo do mar. Mas agora, essas cidades magníficas estão em risco. A grande questão que fica no ar é: será que a gente vai conseguir agir a tempo para proteger esses construtores e todo o legado de vida que eles sustentam?